Deus. Pode se colocar de pé, fechar os seus olhos um pouquinho. Se você puder, comece a louvar o nome do Senhor nessa manhã. Apresentar sua gratidão a Ele. Dizer que Ele é digno, que Ele é amado, que Ele é poderoso. Nós o amamos mais que tudo. Ah, Jesus, vem sobre nós. Estabelece sua vida em nós, Jesus. Nós nos derramamos aos teus pés. Queremos ser um contigo. Isso vem, age em nós, se move em nós. Leva-nos, ó Deus, ao cumprimento da tua vontade. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Inigualável é o teu nome, Jesus. Te amamos. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
forte, eu vou. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Glória a Deus. Você que está com a sua Bíblia aberta, ou você que está com o celular, abra sua Bíblia em Mateus 22, 37, 39. Enquanto isso, quero dar as boas-vindas aqui para quem é visitante, para quem está vindo pela primeira vez aqui na nossa igreja, para quem está assistindo pela primeira vez o culto online também, seja muito bem-vindo. Se você estiver assistindo na plataforma do YouTube, todos os comentários, os dados bancários, tudo que a gente der de aviso vai aparecer entre os comentários. Se você estiver assistindo na plataforma da Atos 6, o tempo inteiro você pode fazer a sua contribuição, é só clicar no link de contribuição ou fazer algum pedido. Se você aceitar Jesus durante esse culto ou tiver uma reconciliação com Jesus e quiser fazer parte, ser acompanhado por alguém dessa igreja, deixe seu nome também e a gente vai entrar em contato com você. Você abriu sua Bíblia em Mateus 22, a palavra do Senhor diz assim: E respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Quando Jesus é indagado sobre qual é o maior mandamento, ele estava sendo questionado qual era a maior obrigação a ser seguida, qual era a maior direção espiritual a ser seguida. Essa era a ideia da pergunta. Os escribas queriam perguntar para Jesus, os mestres da lei queriam perguntar para Jesus, qual que é, dentre os mandamentos, o maior a ser seguido? Nós já sabemos que Deus nunca quis estabelecer um conjunto de leis para que o homem do Antigo Testamento tivesse que cumprir cada uma delas. Ele queria estabelecer um relacionamento, onde nesse relacionamento seria estabelecida uma conduta de vida, uma postura de vida. Então, quando Deus convida Moisés para subir no monte, Deus estava assumindo um relacionamento com Moisés, e ele diz: eu quero que esse povo seja o meu povo, eu quero que eles sejam meus, e aí nós viveremos algo junto. Mas o povo fica com medo, essa história a gente já sabe, e aí eles falam para Moisés: Moisés, sobe sobe sozinho, e tudo que ele mandar você fazer, você passa para a gente vai te obedecer. A gente não quer ouvir a voz dele, a gente quer só ouvir você, porque a gente tem medo de subir lá. E aí, dentre aqueles 10 conjuntos de hábitos, de comportamento que Deus tinha passado para Moisés, ela se torna em mais de 600 outras leis, muito mais específicas e muito mais duras. Então, o que os escribas, os mestres da lei, queriam ali com Jesus, perguntar para Jesus dentre todas essas 600 e poucas leis que foram estabelecidas no Antigo Testamento, qual é a maior delas? Qual é o maior mandamento? Qual é a maior conduta que nós devemos ter? E a resposta de Jesus é uma conduta de amor. Dentre todas as leis que haviam, todos os ensinamentos, todas as direções minuciosas que a lei garantia, Jesus diz: o maior mandamento de todos esses é amar. O maior mandamento, o maior comportamento que eu quero de vocês, a maior conduta de vida que eu quero de vocês é amor. E ele diz o primeiro, e ele foi perguntado só sobre o primeiro, e ele falou: o primeiro é amar a Deus com todo o seu coração, de toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ou seja, com tudo que você tem, corpo, alma e espírito, ame ao Senhor. Não ame nada acima dele. Só que Jesus não para na primeira pergunta, ele não para na resposta do primeiro mandamento, ele engata um segundo. Porque o segundo, e o próprio Jesus vai dizer, é semelhante, é igual. Não dá para você amar a Deus sem amar as pessoas. Por isso ele não deixa escapar
que amar só a Deus não basta. Aqueles mestres da lei amavam a Deus, e eles eram devotos, e viviam a sua vida com toda intensidade no aprendizado das Escrituras, em cumprir os mandamentos. O problema é que eles não amavam as pessoas. Por isso Jesus vai dizer, semelhante ao primeiro, há um outro nível de amor. E a palavra amor que ele usa ali é a mesma, um amor divino. Ame o seu próximo como você se ama. E depois Jesus, em João, vai trazer um significado ainda mais profundo. Já que vocês não sabem nem se amar direito, então ama do jeito que eu amei. Porque esse é o caminho, esse é o jeito de amar. Sabe, tudo que nós fazemos na nossa vida precisa ser regado pelo amor. Porque quando nós amamos a Deus, nós não queremos feri-lo de nenhuma maneira. E quando amamos pessoas, como Jesus amou, nós também não queremos feri-las de nenhuma maneira. Então isso evita o nosso pecado, isso evita qualquer tipo de explosão emocional que a gente possa ter, isso evita a nossa falta de disciplina espiritual. O amor evita todos os erros. E quanto mais eu amo, menos eu quero errar, porque mais eu quero agraciar e satisfazer a vida do outro. Quando eu amo a Deus, eu estabeleço uma rotina espiritual de oração, de leitura da palavra, de jejum. Eu estabeleço uma rotina de estar na igreja, de estar compromissado com as coisas da igreja, porque eu o amo. Quando eu amo pessoas, eu também estabeleço o mesmo compromisso em relação à igreja, mas eu não quero que esse compromisso fique restrito só ao prédio da igreja. Eu quero que ele se desenvolva e atue ainda mais lá fora. Amor. Amor. Esse é o maior mandamento que nós devemos seguir. E se nós entendêssemos esse, nós conseguiríamos viver tranquilamente qualquer outro. Porque amar evita viver longe de Deus. E amar evita machucar o outro, o seu próximo. Nesse momento de dízimo, de oferta, eu quero que você tenha na sua mente esse aprendizado. Pastor, por que eu dizimo? Por que eu oferto? Você dizima e oferta porque ama a Deus. Porque você quer ser grato a Ele. Pelo que Ele tem feito nessa casa e através dessa casa na sua vida. Você dizima e oferta porque você ama pessoas. Porque você quer que esse lugar seja um lugar ainda maior para mais pessoas. Porque você quer que o culto Kids, quando voltar, tenha um equipamento muito melhor do que tem hoje, para alcançar melhor e desenvolver melhor as crianças. Porque você quer que o culto Teen, que quando voltar, tenha um equipamento muito melhor e uma estrutura muito melhor da que tinha, para que os adolescentes possam se desenvolver ainda mais na palavra de Deus. Porque você quer que a estrutura que a gente tem para culto online seja muito melhor e muito maior, para que alcance muito mais pessoas lá fora. Nós temos um alcance ainda muito baixo e a gente faz milagre. Os meninos aqui são milagreiros, a gente não, eles conseguem fazer coisa que a gente não tem capacidade, não tem estrutura material para isso. Se a gente tivesse, talvez os cultos online tinham dado 1.000, 2.000 pessoas assistindo. Nós gostaríamos que fosse real, porque nós estamos falando de 4.000, 5.000 pessoas assistindo uma palavra de Deus. Eu invisto na casa do Senhor porque eu o amo. Eu invisto na casa do Senhor porque eu amo as pessoas que estão na casa do Senhor e aquelas que serão alcançadas pela casa do Senhor. Que o amor seja um movedor da sua vida, seja o combustível das suas atitudes, seja o combustível do seu investimento na casa de Deus. Enquanto nós adoramos o Senhor, se você tem no seu celular já os dados cadastrais da igreja, faça a sua contribuição. Se você está com o valor só em espécie, aqueles que estão presentes aqui no final do culto, você pode fazer a sua doação para não haver muita mobilidade aqui dentro do culto. Se você está assistindo online, você pode contribuir a qualquer momento. Toda a contribuição que você dá é um investimento maior que a gente faz para o reino de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor?
percebi que não estavam em mim, mas no ferido e angustiado, pobre aflito, cego e nu, no faminto, desprezado, sem amigos, sem amor. Teu reino vem, se eu anunciar. Teu reino vem, se minha postura mudar. Teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem, se eu entender teu reino por amor. Teu reino vem, se eu anunciar. Teu reino vem, se minha postura mudar. Teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar. Teu reino vem, se eu entender que o menos é mais, o pobre é rico, o é sábio, o último primeiro é, o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é quem ganha, quem ri, quem morre e vive para ti. O menos é o mais, líder é servo, o pobre é rico, o é sábio, o último primeiro é, o fraco é forte, o grande é pequeno, quem perde é quem ganha, chora quem ri, quem morre e vive para ti. Pa, para, pa, 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 pa. Pa, para, pa, 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 pa. Pa, para, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, para, pa, 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 pa. Pa, para, pa, 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 pa. Pa, para, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, para, pa, 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 pa. Pa, para, pa, 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 pa. Pa, para, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. A gente possa perder a nossa vida para ganhar no reino dos céus, por amor a Jesus e por amor ao nosso próximo. A Bíblia diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E Ele estabelece o caminho nele para as pessoas. Ele estabelece a verdade nele e nos pede para ensinar as pessoas. Ele estabelece a vida nele e nos manda derramar na vida das pessoas. Isso é só bom, Jesus. Caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que em todas as lutas e tribulações, em todas as situações,
Creio que tu és minha força, é minha herança, tu és o meu refúgio. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que em todas as bênçãos, em cada promessa e até no meu respirar, creio que tu me sustentas, tu me proteges, tu és o meu amor. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que de caminho, caminho, oh, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és um novo horizonte, me faz olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com tua misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à sua presença. Um novo horizonte me faz olhar pra ti, e tu me encontras hoje aqui com tua misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Um novo horizonte me faz olhar pra ti, e tu me encontras hoje aqui com tua misericórdia. Não tenho que temer meus medos e incertezas, porque eles não resistem à tua presença. Caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade,
já é quase hora. Ainda estou queimando, óleo protegido. Ele vem, ele vem, ele vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Última. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Saltando pelos montes, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes, olha, mas quem vem lá, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, no dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei, na alegria ou na tristeza, contigo estarei, na saúde ou na doença, não te deixarei, no dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei, na alegria ou na doença, contigo estarei, faça seus votos, na saúde, não te deixarei.
dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Pra sempre, sempre. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Não vejo. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo Pode sentar. Mas tem uma coisa bem legal nessa série. Ela fala de amigos que estão juntos há muito tempo, né? Na série tem quantas temporadas? 12, 13? Um pouco mais. Talvez um pouco mais. Mas eles estão juntos assim desde a adolescência, e aí eles ficam um tempão juntos, se casam, têm filhos, e depois um dia a série tinha que acabar. Mas fala sobre amizade. E esse é um tema, pra gente, um tema que parece muito comum, parece muito natural, mas talvez a gente não entenda profundamente o significado de amizade, nem se a gente precisa ou não disso. Então, quando eu coloquei para tema dessa palavra de hoje, o Friends, e quem precisa disso? Quem precisa desse tipo de amizade? Quem precisa viver dessa forma? Eu queria entender com o Senhor qual era o nível de amizade, ou como deveria ser uma amizade verdadeira, uma amizade do reino, uma amizade que Ele gostaria de ter. E amizade é um negócio meio louco, porque não é uma aliança de sangue, né? O seu familiar, aquele que nasceu com o teu sangue, independente do que você faça, ele vai continuar fazendo parte da sua vida, mesmo que não seja presencialmente, mesmo que vocês não tenham relacionamento, vai acontecer, vocês vão fazer parte da vida um do outro. Por quê? Porque vocês carregam uma mesma linha genética, vocês carregam uma aliança de sangue. Agora, um amigo não tem uma aliança de sangue. E um amigo você pode decidir se você quer ter ou não. Claro que dentro da própria aliança de sangue entre parentes, você pode decidir quem vai ser seu amigo e quem não vai ser. Mas o amigo é alguém que você escolhe, é alguém que você é escolhido, alguém que passa a fazer parte da sua vida, e mesmo não tendo essa aliança de sangue que obrigatoriamente te faça fazer parte da vida dessa pessoa para sempre, o amigo continua fazendo parte da sua vida para sempre. Quem é amigo mesmo, quem virou um amigo de verdade, ele vai fazer parte da sua vida para o resto da sua vida. E o tempo inteiro que você vê a pessoa,
vai gerar amizade e pode passar um tempão. Eu tenho amigos que a gente fica anos sem se falar, são pastores, vivem em outras cidades, a gente às vezes fica anos sem se falar, ou fica meses sem se falar, e quando a gente volta a se falar, parece que é a mesma coisa, parece que a gente ficou 2 dias sem se falar, ou 5 minutos sem se falar, porque as brincadeiras são as mesmas, a conversa demora 10 minutos, a gente já botou o papo em dia, a gente já está brincando um com o outro, não muda. Eu acho que você deve ter amigos da sua infância que, quando vocês se veem, parece que voltou à 3ª série, parece que voltou à 5ª série. As brincadeiras de 5ª série voltam a acontecer. Tenho amigos que são assim ainda. Tenho amigos que, se a minha esposa está perto, ela acha ridículo. Por quê? Porque a gente brinca de coisa que não se brinca mais. Essa semana eu assisti um filme, agora eu não lembro que plataforma que tá, mas chama Te Peguei em português. E é baseado em fatos reais, mas não é história ali real, mas é em fatos reais, de um grupo de homens que há 30 anos ou mais de 30 anos, eles brincam de pega-pega. Então, em maio, esses caras moram em estados diferentes nos Estados Unidos, e em maio eles se reúnem. Só que assim, quem terminou o último dia de maio, quem era o cara que ia pegar, ele é o primeiro no próximo mês de maio, no próximo ano. E aí ele aparece na casa de alguém, ele aparece no trabalho de alguém, ele aparece na vida de alguém e pega esse amigo e eles começam a se reunir para ficar um mês inteiro de maio brincando daquilo. E no começo você acha, meu Deus, que babaquice, como que os caras grandes desse jeito, e depois no final mostra eles mesmos, os caras de verdade. Mas depois você pensa, por que não? E eles falam no filme, essa brincadeira foi o que nos manteve unidos até agora, porque cada um viveu a sua vida. Mas não era brincadeira, era a amizade. Era o vínculo de amizade que eles tinham. Porque a gente brincou com pessoas na vida inteira. Todos os seus anos de escola, os seus anos de faculdade, o seu trabalho, você brinca com pessoas. Mas o que faz continuar um vínculo é o relacionamento de amizade. E esse relacionamento é extremamente poderoso, ele é muito forte. A gente, nesse mundo raso em que a gente vive, muitas vezes a gente acha que a amizade é só um relacionamento onde a outra pessoa, o meu amigo, a minha amiga, ele tem que falar tudo que eu gosto, ele tem que falar tudo que eu quero ouvir. Ele não pode discutir comigo, ele não pode me dar uma bronca, ele não pode falar que eu estou errado, ele tem que concordar comigo, ele tem que aplaudir os meus erros, ele tem que me colocar num pedestal. Senão, a gente usa uma palavra muito feia hoje. A gente não, porque eu nem uso essa palavra, mas se você usa, para de usar. Que a gente usa a palavra tóxica. Essa amizade é muito tóxica. Só que tóxico não é só uma amizade destrutiva. Hoje, qualquer coisa, se você não concordou com alguém, nossa, que tóxico. Por que não concordou? A amizade verdadeira é aquela que discorda de você. A amizade verdadeira é aquela que puxa a sua orelha quando precisa ser puxado. Quer ver o sinônimo de uma amizade rasa, de uma amizade onde a gente acha que não é tóxica no mundo de hoje? Roboão, em 2 Crônicas 10, pede o conselho para os anciãos. Quando o povo vem e fala para ele, seu pai era muito rígido com a gente, era um ditador, ele cobrava demais para a gente trabalhar, tem como afrouxar um pouquinho a rédea? Ele vai nos anciãos e os anciãos concordam com isso. Falam, realmente, teu pai era um pouquinho rígido, você está começando agora, você é novo, você tem que conquistar a atenção desse povo, a gratidão desse povo, então abranda aí o trabalho para eles trabalharem um pouquinho menos. Mas ele vai conversar com os amigos, porque o desejo dele não era de abrandar, o desejo dele era, eu preciso manter firme aqui, eu preciso me manter como um homem forte, um rei. E aí ele vai nos amigos, e os amigos só queriam falar aquilo que ele queria ouvir, porque os amigos talvez não queriam ser taxados de tóxicos. E aí ele vai nos amigos, e os amigos falam, não, se eles estão pedindo para abrandar, dobra, multiplica, faz eles trabalharem muito mais. E aí Roboão escuta isso, vai no povo e fala, gente, se o meu pai foi rígido, eu vou ser 2 vezes mais rígido. Se ele dava trabalho para vocês, um expediente, uma carga horária, eu vou dar 2 vezes mais. E o que acontece com isso? Uma divisão no reino de Israel. E uma divisão bem grande no reino de Israel. Eu estou falando de 2 só pequenas províncias que ficam para Roboão, e o resto se dissolve. Um reino é dissolvido
Porque um rei não tinha amigos reais, verdadeiros, leais. Tinha só pessoas que queriam agradá-lo, tinha só pessoas que queriam falar aquilo que ele queria ouvir. Talvez você tenha algumas amizades que são um pouquinho mais duras com você. Não taxe essas pessoas de tóxicas. Talvez essas pessoas te querem muito mais bem do que as outras que falam só o que você quer, que te agradam o tempo inteiro. Um amigo de verdade é aquele que vai estar do seu lado sempre, mas que não vai te dar sempre o que você quer. Vai falar e vai te dar aquilo que você precisa. E se tiver a hora que tiver que puxar a sua orelha, chamar a sua atenção, ele vai fazer, porque ele entende que isso é extremamente necessário. Ele entende que é dessa forma que você vai mudar a sua postura e vai amadurecer e vai viver de uma maneira diferente. Nós temos duas definições diferentes de amigos e são até bem próximas. No dicionário, amigo significa um relacionamento de amizade, de carinho e de lealdade, companheirismo. E na Bíblia, amigo tem um significado um pouquinho mais profundo. Na Bíblia, amigo significa aquele que deseja tudo que é de bom, que é um companheiro, que é leal, aquele que pede a noiva em casamento para o seu amigo e que realiza vários serviços na realização do casamento e das núpcias. A palavra amigo, amizade, no grego é philos, o segundo nível de amor que o próprio Jesus vai tratar, um amor fraternal, um amor de irmão. Então, para a Bíblia, amigo não é só o cara que anda com você. Amigo é o cara que vai ajudar você a definir a sua noiva, a sua mulher, a sua esposa para o resto da vida. Amigo é aquele que vai preparar o dia mais importante da sua vida. Amigo é aquele que vai abrir as portas para um novo período da sua vida. Porque a gente tem fases, e a fase do casamento é uma fase que basicamente quebra toda a outra do passado. Agora você não é mais sozinho, agora você vive em dois, agora muda completamente tudo. Os teus planos, os teus sonhos, sua forma de agir, sua forma de andar com pessoas. Amigo, para a Bíblia, é esse nível de pessoa. A gente já não tem mais esse tipo de ação. Um amigo, cara, vai lá e fala com aquela mulher, fala para ela que eu vou casar com ela, e pede ela em casamento no meu lugar. E aí o amigo vai lá e fala, ó, na escola tem, né, de fazer um esqueminha. Deu risada porque já fez. E aí o amigo vai, marca um jantar com a família e fala, ó, eu tenho um amigo assim, 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 ele quer casar com você, ou ele quer casar com a sua filha. Qual que é o dote? O que precisa ser feito? E aí o casamento, a preparação inteira do casamento, esse amigo faz. O quarto lá de núpcias, onde eles vão dormir pela primeira vez juntos, o amigo que organiza. A gente não tem mais isso, e olha o nível de confiança e de amizade para uma pessoa. As duas palavras, tanto no dicionário quanto na Bíblia, ela tem a ver com companheirismo, tem a ver com lealdade, mas o sentido da palavra amigo na Bíblia ganha uma profundidade muito maior, porque é quem vai realizar os maiores feitos aí da sua transição para um homem solteiro e um pai de família, um marido. Jesus, ele simboliza o noivo na Bíblia, e a noiva simboliza a igreja. O próprio Jesus vai dizer, e eu vou ler essa passagem depois com você, que ele nos chama de amigo, mas também nos chama de noiva. Nós somos amigos de Jesus quando nós individualmente trabalhamos para esse casamento acontecer, quando nós individualmente realizamos todas as tarefas para que esse casamento aconteça. E nós somos a noiva quando nós estamos juntos. Você individualmente não é noiva, você individualmente é amigo. E você coletivamente é noiva, porque noiva é a igreja. E a igreja não é eu, a igreja somos nós. Então nós somos amigos e nós somos a noiva. O legal é que na parábola que Jesus conta em Mateus 22, ele fala de um casamento. E aí, quando ele fala desse casamento, ele diz que
foram convidados para fazer parte desse casamento, ou seja, foram convidados para se casar com ele, para ser a noiva, os judeus. Mas os judeus não quiseram, cada um deu uma desculpa e não apareceram. E aí ele pediu para os amigos, pediu para os servos, para que eles convidassem outras pessoas, convidassem a todos que eles achassem em todas as vielas, em todos os lugares. E aí eles convidam todas as pessoas. Entenda isso, é meio desconexo, nem faz tanta parte da palavra, mas a gente vai falar sobre isso um dia. Ele fala para o amigo convidar e juntar a sua noiva, juntar um bando de gente, e aí para fazer parte das bodas. E quando vai lá dentro, quando eles estão lá dentro, só uma pessoa é mandada embora. A pessoa que individualmente não se adornou do jeito que deveria. A pessoa que individualmente não estava preparada do jeito que deveria. Então a tua santidade é individual, você vive ela com Deus e você começa a trabalhar ela em Deus. Mas o adorno da noiva faz parte do tamanho da noiva. Jesus se importa com o tamanho da noiva dele. Por isso ele pede para o amigo convidar todo mundo. E a preparação do casamento é exatamente esse. Não estou falando de pratos e cadeiras, eu estou falando de número de pessoas. Jesus pede para o amigo preparar o casamento. Convida o máximo de pessoas que você puder, em todos os lugares que você quiser e você achar. E aí ele convida as pessoas, prepara o casamento. E quando essas pessoas estão lá dentro, elas se tornam a igreja e se tornam a noiva junto com você. Você conseguiu entender isso? Então você é amigo de Jesus para preparar o casamento de Jesus. No nosso mundo hoje, a noiva ideal, a mulher ideal é a mais magra, é o corpo mais bonito. Para Jesus é a mais cheia de gente, a mais lotada. Ele gosta do corpo grande, ele gosta da noiva cheia de gente. Por isso ele pede para convidar todos. Ele não fala, convida só os mais capacitados, os mais bonitos, os socialmente mais conceituados, os intelectualmente mais espertos. Não, todas as pessoas, porque eu quero que todas as pessoas se tornem a minha noiva. Nós somos amigos, somos a noiva. Nesse tempo de pandemia, a gente, principalmente no começo, da pandemia, a gente falou muito sobre ser um tempo onde você ia ficar na sua casa, onde você ia ficar quietinho no seu quarto, onde você teria mais tempo com Jesus, onde você poderia ter um relacionamento ainda melhor com Jesus. A gente estava falando sobre ser noiva. Mas eu tenho hoje, lá atrás eu não tinha, hoje eu tenho certeza absoluta que Deus estava querendo chamar os amigos. Sabe por quê? Porque Deus não parou todas as pessoas para ficar dentro de casa. Ele não fez isso. Se o objetivo de Deus fosse fazer com que a pandemia se tornasse um tempo para a gente poder ficar em casa mais tranquilo e ter mais tempo com Ele, várias pessoas não teriam dobrado a sua carga horária. E nessa pandemia teve um monte de gente que trabalhou muito mais do que trabalhava antes. Os meninos mesmo aqui, poxa vida, a gente trabalhou muito mais como igreja do que antes. O Jonatas, que trabalha num aplicativo de gestão de igrejas, o Jonatas trabalhava das 7 às 11 horas, 2 horas da manhã, todos os dias praticamente, das 7 da manhã até a madrugada, todos os dias. Então Deus foi injusto com uns e injusto com outros? Deus quis que uns parassem para ter mais relacionamento com Ele e que outros se matassem? Não. Mas teve uma coisa que Jesus parou, e Jesus parou em todos os lugares: a igreja física. Os cultos em todas as igrejas foram parados, menos aquelas que não obedeceram nenhuma lei, aquelas que pecaram contra a lei civil. Mas Jesus parou todos os cultos. E por que Ele parou todas as programações físicas da igreja? Porque Ele queria ver como a gente seria igreja sem programações e eventos. Porque Ele queria ver como os amigos convidariam mais pessoas, ou como os amigos tratariam a noiva quando a noiva não estava presente fisicamente.
Hoje eu consigo entender isso. Lá atrás eu não conseguia. Achava mesmo que era um tempo de parar e ficar tranquilo. Mas era um tempo da gente ser sustento na vida um do outro. Era o tempo da gente ser suporte um para o outro. Era o tempo da gente ser igreja sem nenhum evento marcado. E olha que interessante, a gente é tão dependente de qualquer evento como igreja, que todas as igrejas que tinham uma estrutura online muito grande, dobraram, triplicaram o número de pessoas e de membros. Porque a gente queria fazer parte do evento, a gente queria fazer parte dos eventos que estavam sendo estabelecidos, a gente queria fazer parte das programações que estavam sendo estabelecidas. Enquanto Jesus estava dizendo, eu parei a igreja para que vocês pudessem ser igreja. Eu parei as programações e eventos para que vocês pudessem ser de verdade meus amigos. E o meu amigo trabalha na realização do meu casamento. O meu amigo trabalha na realização daquele grande dia, o dia em que o noivo se encontrará com a noiva para viver eternamente juntos. Eu tenho certeza hoje que Deus estava nos levando a um nível maior de amizade, de koinonia, de comunhão. Uma comunhão que não é restrita a nenhum tipo de evento, uma comunhão que ultrapassa qualquer tipo de barreira. Então Deus nos chama para ser amigos, Deus nos chama para amizade. E há alguns aspectos na Bíblia sobre amizade e como é ser um bom amigo. O primeiro aspecto que eu queria trazer para vocês é que um bom amigo, ele faz aquilo que é impossível para o seu bem. Não existe obstáculo para quem é amigo de verdade. Ele vai fazer o máximo possível para o seu bem. E eu não estou falando de te agradar a qualquer custo, eu estou falando de fazer aquilo que precisa ser feito para que você fique bem. Em Marcos 2, do versículo 1 em diante, a gente vê um texto bem interessante. Eu não vou ler o texto inteiro, mas a gente vê uma passagem bastante interessante. A palavra diz que Jesus volta a Cafarnaum e Jesus vai para a casa dele. Jesus está na casa dele, na própria casa. E aí um monte de gente está lá para ouvir sobre Jesus, para ouvir os ensinamentos de Jesus. E tinha 4 amigos, que tinham um amigo que era paralítico. E aí a palavra diz que os amigos tentam levar esse paralítico até Jesus, para que Jesus o curasse. Só que tinha muita gente, não dava para entrar na casa de Jesus, tinha muita gente do lado de fora. E aí o que os amigos fazem? Eles sobem no telhado, eles destelham a casa de Jesus, e aí eles descem o amigo paralítico no meio da sala, na frente de Jesus, para que Jesus pudesse curá-lo. E aí Jesus não só cura o paralítico, como Jesus também salva o paralítico, e ele começa salvando. Lembra da série que nós fizemos agora no mês passado? Salvação, processo de cura. Então Jesus fala para ele, teus pecados já estão perdoados, está tudo certo. E os escribas falam, como assim, você não tem autoridade para isso dele? Para você ver que eu tenho autoridade, então levanta e começa a andar. Jesus salva e Jesus cura aquele paralítico, por causa do empenho, da dedicação dos 4 amigos. Agora, eu não sei se você já pensou algum dia sobre isso, eu não sei se você já tentou fazer essa leitura de cenário, mas imagina ser amigo de um paralítico durante tanto tempo. Imagina que naquela época não existia cadeira de roda. Aquele paralítico, ele não se movimentava das pernas, no máximo ele se arrastava. Então, para qualquer lugar que você queria ir, os 5 amigos, os 4 tinham que carregar o paralítico. Então era alguém que por anos foi literalmente carregado nas costas por seus amigos. Anos. Por anos, esses 4 amigos se dividiram e fizeram rodízio para carregar esse amigo paralítico para tudo quanto é lado. Para quem já leu os evangelhos, sabe que os paralíticos geralmente ficavam a pedir esmola na frente do templo, no tanque de Betesda, em vários outros locais onde havia uma movimentação maior de pessoas, eles pediam esmolas para poder sobreviver. Então todos os dias, pela manhã e pelo fim da tarde, um dos amigos ou os 4 amigos tinham que levar aquele paralítico até o lugar onde ele pediria esmola.
A gente fica muito irritado, ou fica já desistente quando a gente tem que carregar alguém por 2 semanas, por um dia, 3 dias. Quando alguém está tão fraco que eu tenho que carregar essa pessoa por um tempo para que ela tenha uma vida com Deus, para que ela estabeleça uma vida com Deus. E aqueles 4 amigos talvez carregaram por anos aquele paralítico. Um amigo não vê obstáculo para a amizade. Um amigo, ele ultrapassa qualquer tipo de obstáculo. Sabe, se aqueles não fossem amigos de verdade, quando chegassem na casa de Jesus e ao ver aquela multidão toda, eles só virariam para o amigo paralítico e diriam: olha, cara, não deu, a gente tentou, vamos ver se outro dia a gente consegue. Mas aqueles 4 não enxergam o obstáculo. Ah, não dá para entrar pela frente? Então a gente vai entrar por cima. Imagina na sua casa, você está aqui na sua casa com um monte de amigo e o teu telhado começa a se destelhar, as telhas começam a sair do telhado. Para a maioria das pessoas poderia ser um momento de bronca. Não, para, tá louco, você vai quebrar, sai em cima do meu telhado. Toda vez que sobe em uma telha, quebra a telha, né? É quase impossível não quebrar uma telha, mas Jesus fica muito feliz com aquilo. Por quê? Porque ele está vendo 4 amigos que não estão medindo esforços para a cura, para o bem-estar do amigo paralítico que eles tinham. Eu não estou dizendo que você precisa ficar com pessoas que te machucam o tempo inteiro. Eu estou dizendo que você precisa ficar com pessoas que não conseguem fazer absolutamente nada, ou que têm dificuldades em fazer coisas o tempo inteiro. Toda amizade de verdade vem com bônus e vem com ônus. Então, figurativamente, metaforicamente falando, aquela paralisia daquele amigo simboliza qualquer tipo de dificuldade que algum amigo nosso tem na vida, que você tem na vida. Toda amizade de verdade tem paralisias, porque você tem. Todos nós estamos num processo de transformação e de cura. Então todos nós temos nossas paralisias, e o amigo de verdade, ele não vai olhar para essas paralisias como algo impeditivo, mas vai olhar para essa paralisia como um objetivo a ser vencido, como um obstáculo a ser vencido. Nós precisamos olhar amizades dessa forma, porque geralmente quando a gente encontra alguém que tem alguma paralisia, seja ela um comportamento ruim, seja ela uma personalidade mais agressiva, nossa ideia é se afastar o máximo possível dessa pessoa, ao invés de derrubarmos os obstáculos para que aquilo seja transformado. Eu preciso olhar para os meus amigos enxergando o bônus e o ônus de toda a situação. E talvez, enquanto eu diga isso, você lembre de um amigo seu que nunca te decepcionou, um amigo seu que nunca falhou com você, um amigo seu que nunca fez nada que te frustrou, que te decepcionou. Daí você pensa: o pastor falando que toda amizade tem bônus e ônus, esse meu amigo só tem bônus. Então talvez você seja o ônus. Talvez ele esteja carregando você por muito tempo, e ele não está ligando, porque ele te ama. Talvez seja a hora de você também ajudar a carregar ele um pouco, porque nem todo mundo vai estar forte o tempo inteiro. E nessa hora um amigo leal é leal, e ele entende: eu não posso agora, você me ajuda, amanhã você não vai poder ir, eu vou te ajudar. Amizades verdadeiras têm obstáculos, mas amizades verdadeiras ultrapassam os obstáculos, porque sabem que é muito mais importante a amizade do que o obstáculo que está sendo enfrentado. O segundo ponto, que a Bíblia fala sobre amizade, ela fala de uma amizade verdadeira. Um bom amigo é aquele que ri com você e aquele que chora com você. E há um exemplo de amizade de Jesus, muito interessante e muito bonito. Jesus era muito amigo dos discípulos, mas ele tinha uma amizade com pessoas que não andavam com ele, que não eram seus discípulos. E vira e mexe, Jesus vai encontrar com essas pessoas: Marta, Maria e Lázaro. Jesus não precisava ir até eles, porque o caminho dele era pregar em todo lugar que ele estava. Mas Jesus vira e mexe e volta para ter um tempo com eles.
Eles não seguiam a Jesus, eles viviam na vida deles, tinham o relacionamento deles com Deus ali, e Jesus volta sempre para ter contato com esses três. Então nós vemos Jesus sentado na casa de Marta, Maria e Lázaro, são três irmãos, comendo, se alegrando, levando toda a tropa de discípulos dele junto com eles, tendo um tempo maravilhoso em comum. E depois nós vemos Jesus indo até Marta e Maria para chorar a morte de Lázaro. E o ponto mais alto, mais lindo dessa amizade é que o próprio Jesus, que sabia que ia curar Lázaro, ele já tinha avisado antes: essa morte não é para morte, essa doença não é para morte, é para vida, pode ficar tranquilo, que bom que ele já morreu, porque agora vai dar tempo de eu fazer outra coisa diferente. Mas quando ele chega lá, ele está sentindo a dor de Marta e Maria, e aí Jesus chora junto com eles. É muito bom ter amigos que vão rir com você, é melhor ainda ter amigos que vão chorar com você. Provérbios vai dizer que a riqueza está na casa do luto, não na casa da festa. Porque os maiores vínculos de amizade serão construídos nos momentos de dor. Rir com você é até fácil. A gente conquista alguma coisa, as pessoas desfrutam, mesmo que com inveja dentro do coração, elas estão sorrindo, elas estão desfrutando junto com a gente daquilo. Mas talvez nos momentos difíceis seja mais difícil ter amigos. Romanos 12:15, a palavra de Deus diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram, mas chorai com os que choram. É muito comum pessoas ficarem chateadas, brigarem com você, porque você não convidou para o teu aniversário, para a sua festa de casamento. As pessoas mandam mensagem: nossa, achei que a gente era amigo, achei que a gente tinha um nível de amizade, você me deixou de fora do teu casamento, que precisa ser pago, e é pago muito caro por cada pessoa, e às vezes a nossa lista é extremamente limitada, as pessoas ficam bravas. Mas ninguém fica bravo porque não foi convidado para o velório. E poucos amigos aparecem no dia do velório. E é o dia que você mais precisa. A sua casa vai lotar se você fizer um churrasco de graça e mandar uma mensagem no WhatsApp de todo mundo. Mas talvez o seu leito de hospital não vá lotar quando você mandar uma mensagem para todo mundo. Talvez no máximo você receba uma outra mensagem. Um bom amigo se alegra quando você está alegre, mas chora junto com você. Quando eu tinha 17 anos, eu já contei essa história aqui para vocês algumas vezes, a gente passou um ano muito conturbado lá em casa. Então, com 17 anos, no começo dos meus 17 anos, no começo do ano, a minha avó teve um AVC, daí a gente ficou preocupado com ela, o meu avô começou a emagrecer bastante, emagrecer mais, e aí ele foi fazer uma autópsia para ver se ele tinha câncer. E ele morava em Registro, aqui na BR. E aí a minha família foi visitar, a gente foi visitar ele. A gente encheu o carro. Naquela época, não é que podia, que todo mundo fazia. E aí a gente encheu o carro e foi para lá. E a gente sofreu um acidente de carro. E aí todo mundo se machucou, foi para o hospital, ficou internado. E não deu tempo de chegar lá para falar com meu avô antes da cirurgia. E quando meu avô fez a cirurgia para fazer não é autópsia, é biópsia, né? Autópsia. Obrigado por ter me corrigido. E aí quando ele fez a biópsia, ele abriu para tirar um pedaço do pâncreas, se eu não me engano, o sistema digestivo dele já tinha sido tomado pelo câncer. Então ele faleceu na mesa do hospital. E a gente não pôde se despedir dele. E aí quando a gente fez o enterro dele, estava todo mundo muito baqueado por causa do acidente, tinha sido um acidente bem grave. A minha avó ainda necessitava de ajuda, e o meu avô estava lá deitado naquele caixão. Foi a primeira pessoa da minha família que eu enterrei. E eu tenho um problema muito grande com memória, mas eu não consigo esquecer de nenhum dos meus amigos que estavam lá naquele dia. Eu não consigo esquecer de nenhum rosto dos meus amigos que estavam lá naquele dia. Eu não consigo esquecer a atitude deles comigo.
Eu não consigo esquecer deles no hospital comigo, deles saindo do hospital comigo para ir para minha casa, deles saindo da minha casa para ir até o velório, deles me ajudando a carregar o caixão do meu avô, deles indo para minha casa junto comigo, me abraçando, me dando suporte. Mas eu me esqueci da maioria das pessoas que estavam no meu casamento, há 7 anos atrás. Os maiores vínculos são criados nos piores dias da sua vida. As maiores amizades são dos piores dias da sua vida. Pessoas que vão ficar com você no dia do choro, não só para sorrir e usufruir daquilo que você conquistou, mas para compartilhar a sua dor junto com elas. Um bom amigo é aquele que ri e aquele que chora junto com você. E o último aspecto de amizade que a Bíblia me mostra é que um bom amigo é sempre um suporte. E por mais que você possa me dizer, pastor, parece muito com o segundo, eu quero levar a um nível diferente. Parece, mas é diferente. Vamos ler um texto? Mateus 26, versículo 36. Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos, 26, 36. 36. Aí. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, a gente já falou sobre isso na série passada, Tiago e João, começou a se entristecer e se angustiar. E disse então aos discípulos: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza que é mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Só quero ler até aí. Talvez o nível mais difícil de um bom amigo, e aí a gente está falando daqueles que não veem obstáculos, daqueles que ultrapassam os obstáculos, daqueles que se alegram e que choram com você. Talvez o nível mais difícil de amizade é quando você precisa ser amigo e chorar com quem está acima de você. Ser amigo e chorar com quem exerce uma posição de autoridade sobre a sua vida. Porque na maioria das vezes a gente vê essa pessoa como um super-herói. E essa pessoa não pode estar mal. Ela que cuida de mim, não o contrário. Não pode ser assim. Então o que eu consigo ver nessa passagem é um Jesus profundamente abalado pelo lado emocional e discípulos que não conseguiram entender isso, porque viam Jesus como um super-herói. Então, quando Jesus fala para ele, aí a palavra diz, né, Jesus começa a se entristecer e se angustiar. E aí Jesus fala: minha alma está abalada, de uma ferida mortal. Fica aqui comigo e vigiem comigo. Jesus não está nem falando para eles: fiquem aqui e vamos orar, vamos levantar um clamor. Ele está falando: fica aqui comigo, gente. E vigiar é vigiar mesmo. Estejam alertas. E aí Jesus vai um pouquinho para frente e começa a orar. E quando Jesus começa a orar, os discípulos talvez olham um para o outro e pensam: eu acho que ele vai orar. É normal. A gente volta a descansar. A gente ora um pouquinho aqui e volta a descansar. E aí eles oram e vão dormir. Como aconteceu diversas outras vezes. E aí a palavra diz nos próximos versículos que Jesus volta mais 2 vezes e as 2 outras vezes os discípulos estavam dormindo de novo. Mesmo Jesus acordando, eles voltavam a dormir. Talvez por entender, puxa, não é tão grave assim, não parece ser tão grave assim, tá tudo bem.
Quando nós temos uma amizade com pessoas que exercem uma posição de autoridade sobre a nossa vida, seja ela pai, mãe, marido, esposa, professor, discipulador, liderança da igreja, a gente geralmente olha para essas pessoas como pessoas que podem ser ajudadas, mas nem tanto assim, porque elas não precisam tanto de ajuda. Elas cuidam tão bem da gente, como que elas vão precisar de ajuda? Não foi maldade dos discípulos não permanecer com Jesus e vigiar. A Bíblia diz que eles estavam com os olhos cansados, mas você já deve ter passado por isso, eu já passei por isso inúmeras vezes, de situações que a gente está extremamente cansado, mas tem alguém precisando e a gente está ali com essa pessoa, e a gente não se retira para dormir, não faz nada disso, a gente permanece do lado dessa pessoa, porque sabe que é um momento extremamente necessário. Aquele era um momento extremamente necessário. Eu estou falando de Jesus, eu estou falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que era Deus 100% e homem 100%, daquele que exerceu milagres, sinais e maravilhas, mas naquele momento Jesus necessitava de gente perto dele. Naquele momento Jesus necessitava de um amigo que dissesse: Jesus, nós estamos aqui, a gente está junto, não importa o que aconteça. De pessoas que vissem a tristeza dele e orassem pedindo: Deus, alivia a dor do meu amigo. Jesus precisava de um amigo. Naquele momento Jesus não precisava de discípulos, ele precisava de amigos. Mas os amigos não conseguiram ver a dor de Jesus, porque enxergavam Jesus como um super-herói, enxergavam Jesus como alguém tão bom, tão maravilhoso, tão cuidador, que talvez não precisassem de tanto cuidado assim. Às vezes o seu pai vai precisar de você. Às vezes a sua mãe vai precisar de você. Às vezes o teu marido vai precisar de você. Às vezes tua esposa vai precisar de você. Às vezes os teus discipuladores vão precisar de você. Às vezes a liderança da igreja vai precisar de você. Às vezes os seus professores na escola vão estar num dia ruim. E nesse dia você vai precisar exercer uma autoridade, talvez uma amizade num nível de autoridade. No nível que não é abraçado, mas que abraça. Que não é cuidado, mas que cuida. E a gente tem um período natural da nossa vida que nós somos cuidados pelos nossos pais, e aí eles nos ensinam a cuidar de outras pessoas, e a gente começa a cuidar dos nossos filhos, e chega um tempo onde os nossos filhos começam a cuidar dos filhos dele, e a gente volta a cuidar dos nossos pais. O tempo inteiro nós somos cuidados e cuidamos. Esse é o maior nível de relação de amizade. Quando você tem um nível de hierarquia menor do que eu te protejo. Quando você tem um nível de hierarquia maior do que eu te protejo. Eu quero estar com você em todos os momentos. Eu quero te ajudar em todos os momentos. E assim ninguém fica sozinho, como Jesus se sentiu sozinho nesse momento. Ninguém fica angustiado, como Jesus estava angustiado nesse momento, mas todos são consolados uns pelos outros. Essas pessoas também precisam de você. Essas pessoas também precisam da sua amizade. Qualquer nível de autoridade que ela exerça sobre a sua vida, vai chegar uma hora que ela não vai estar bem. E vai chegar numa hora que ela precisa de você. Não seja como os discípulos que não tiveram a sensibilidade de enxergar o momento em que Jesus precisava de amigos. Mas seja extremamente sensível para saber: puxa, tem hora que eu preciso estar junto, dar um abraço e ficar do lado. Tem hora que eu preciso interceder por essa vida e não ela interceder por mim, como foi durante anos na minha vida. Amizades, elas salvam vidas. Amizades, elas curam pessoas. Eu tenho uma amiga que eu conheci ela na igreja, ela estava chegando na igreja lá de Diadema, quando a gente abriu uma igreja na periferia de Diadema. E essa menina, ela tinha diversos problemas dentro de casa, ela tinha uma situação muito difícil e era extremamente agressiva. E tinha uma menina da nossa igreja, bem novinha, que morria de medo dessa garota na escola, porque essa garota era extremamente agressiva, brigava com todo mundo. E aí um dia ela, orando lá na igreja, ela resolveu perguntar para Deus
direções de pessoas que ela podia convidar para participar do encontro com Deus. E aí ela recebeu essa direção dessa menina. Ela falou: nossa, essa menina nem fala comigo, como é que eu vou falar com ela? Ela pode me bater. E ela foi, toda mirradinha. Só que ela foi lá na casa da menina. E aí chegou lá, ela começou a gritar no portão, e gritar, e ela falou: nossa, quando ela sair, ela vai acabar com a minha raça, tanto que eu estou gritando aqui no portão dela. E aí quando ela saiu, a menina saiu e falou: o que foi? Ela falou: eu queria te fazer um convite. Ela: que convite? Eu queria que você fosse no encontro com Deus da minha igreja, no retiro que a gente vai fazer, e eu quero estar com você lá. Daí ela falou: que encontro com Deus? Falou: essa semana, se você puder ir comigo, eu queria te levar lá. E aí a menina entrou, baixou a guarda, entrou, falou depois com a mãe dela, fez as malas, foi para o encontro, se converteu, andou com a gente, depois mudou de bairro, foi morar para o centro de São Paulo, participando de uma outra igreja, foi líder de célula. E aí ela contou a história para a gente, que enquanto aquela amiga estava gritando no portão, ela estava tomando todos os remédios de calmante da mãe dela para se suicidar. E quando ela tomou todos, ela só deitou no sofá e falou: daqui uns 20 minutos, meia hora, eu devo estar morta. E aquela menina começou a irritar, gritando lá fora. Ela falou: já que eu vou morrer daqui a pouco, eu vou levantar para ver o que é. E quando ela levantou e a menina fez um convite, ela entrou, começou a chorar, pediu perdão para Deus, se arrependeu de ter pensado dessa forma, fez as suas malas, foi para o encontro, se converteu, virou líder de célula. Amizades salvam vidas. Talvez eu não tenha contado para muita gente, mas depois do ano que eu tive com 17 anos, e aí eu voltei do velório, minha avó teve outro AVC, ficou de cama, ela não lembrava mais de ninguém, não andava mais, daí descobriu, esqueci o nome da doença, no intestino, mal de Chagas no intestino, teve que tirar o intestino, então a gente tinha que trocar ela o tempo inteiro, porque ela não falava, não lembrava de ninguém, e aí eu cuidava dela durante a tarde e a noite, de manhã eu estava na escola. Foi um ano bem, bem difícil. E aí com 18 anos eu comecei a ter depressão. E aí toda vez que eu voltava do trabalho, e talvez meus pais nunca tenham escutado isso também, nem meus amigos. Eu voltava do trabalho e eu parava na calçada por 30, 40, 60, 90 minutos. Eu tentava criar coragem para me jogar na frente de algum carro. E eu ficava um tempão lá, parado na mesma guia, olhando para os mesmos carros, e tentando criar coragem para pular. E eu só não pulei por causa dos meus amigos. Porque eles me ligavam, eles me mandavam mensagem, eles me visitavam, eles estavam junto comigo, eles perguntavam como eu estava. Amizades salvam pessoas. Se eu estou aqui hoje, se eu sou pastor de vocês, se eu tenho uma família, porque meus amigos insistiram em não me abandonar, insistiram em não enxergar o obstáculo chato de alguém depressivo, alguém que o tempo inteiro está cabisbaixo, de alguém pessimista, de alguém que, nossa, nunca tem alegria. Não viram um obstáculo, mas viram uma oportunidade de exercer uma amizade muito maior. Talvez você tenha escutado essa palavra e pensado: pastor, eu não tenho nenhum amigo que tenha essas 3 características. Então está na hora de ser esse. Está na hora de você ser esse amigo. Porque o maior de todos você tem. Talvez você nunca viu ou nunca se relacionou com ele, mas Jesus está aí. E ele é seu amigo. Esse é um amigo de verdade. João 15:13, ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. E ele vai dizer: eu tenho chamado vocês de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu estou revelando para vocês. Jesus é esse amigo que não enxerga obstáculo. Jesus é esse amigo que se alegra e que chora com você. Jesus é esse amigo que é suporte para a sua vida o tempo inteiro. Seja amigo para os outros. Seja amigo das outras pessoas. Tenha esse nível de relação de amizade, que eu tenho certeza
que não são a minha vida, a vida da Cláudia, ou a vida de outras pessoas que foram salvas por amizade. Muitas mais outras pessoas serão salvas, serão redimidas e serão transformadas, porque alguém não desistiu delas, foi amigo de verdade. Pode se colocar de pé, orar junto comigo. Jesus, nós te agradecemos por sua amizade, a sua amizade que nos consola, que nos exorta, que nos repreende quando necessário, a sua amizade que não vê obstáculos para estar conosco, a sua amizade que nos faz ter uma vida diferente, a sua amizade que é suporte para a nossa vida o tempo inteiro. Nós estamos aqui para assumir um compromisso de amizade também, com o Senhor e para o Senhor. Um amigo do noivo é aquele que prepara o casamento, que convida os convidados que serão, simbolicamente, a própria noiva dentro da festa. Nós queremos ser esses amigos, Jesus. Um amigo leal, um companheiro leal, alguém que está muito mais preocupado com aquilo que o noivo precisa, com aquilo que o noivo deseja, com aquilo que o noivo está pedindo, do que com aquilo que ele mesmo precisa, ele mesmo deseja ou ele mesmo está sentindo. Um amigo que ama em todas as adversidades, um amigo que está junto na fraqueza, um amigo que é irmão. E Provérbios vai dizer que é na dificuldade, é na angústia que o amigo se faz irmão. Que nós sejamos teus amigos, Jesus, que nós sejamos amigos das outras pessoas, que nós exerçamos uma lealdade, um companheirismo, a ponto de não enxergar obstáculos, a ponto de não enxergar barreiras, ao ponto de estar junto no dia bom e no dia mau, e de ser suporte o tempo inteiro. A parte mais bonita de ser amigo do noivo é que nós somos encarregados de fazer pessoas pertencerem a um lugar, à casa de Deus, ao corpo de Cristo. Nos faz lembrar desse aspecto da amizade, Jesus. Nos faz lembrar, nesse momento, de pessoas que precisam ser cuidadas, de pessoas que precisam ser amadas, de pessoas que precisam ser sustentadas, talvez carregadas, e não nos deixa desistir de cada uma delas, Pai. Não nos deixa desistir. Eu quero te convidar a interceder comigo. Tem pessoas que você conhece, amigos seus, parentes seus, pessoas que talvez já não estão tão firmes com Deus quanto antes, e você conhece essas pessoas. Comece a orar por cada uma delas. Levante sua voz. Interceda por cada convidado dessa festa. Interceda por cada pessoa que foi convidada para fazer parte, para pertencer a um corpo. Talvez você mesmo não esteja tão firme assim. Comece a orar, comece a clamar, a dizer: Jesus, por favor, fortalece a minha vida, fortalece meu coração. Nos deixa ser Jesus, nos deixa ser Jesus, os teus filhos, mas os teus amigos também, aqueles que não desistem de ninguém, aqueles que vão nos becos e nas vielas, aqueles que vão convidar qualquer pessoa. E a parábola diz: os bons e os maus. Nós não olhamos, ó Deus, nós não filtramos as pessoas que nós queremos que façam parte desse corpo. O que nós queremos é que elas façam parte desse corpo, porque um dia o Senhor nos deu a oportunidade de ser parte desse corpo. Um dia o Senhor nos deu a oportunidade de sermos ressurretos no Senhor espiritualmente, e viver uma nova vida, a vida abundante no Senhor. Por isso nós somos gratos, Jesus, e por isso nós queremos, em nome de Jesus, ser como o Senhor, amar como o Senhor, ser leal, fiel, companheiro, como um bom amigo para o Senhor e para essas pessoas.
para que naquele dia, no grande dia, nós possamos estar todos juntos, celebrando o casamento entre o Senhor e nós, a igreja do Senhor. Oramos em nome de Jesus, fortalece-nos, nos ampara e nos dá sensibilidade e amor para cuidar na amizade de cada uma das pessoas que nós conhecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, quem precisa disso? Todos nós. O próprio Jesus deseja e confia em você como um amigo. Enquanto eu orava, eu falava que a característica mais bonita de um amigo é te levar a pertencer a alguma coisa, a algum lugar. Alguns amigos vão te inserir na família dele, e é muito bom fazer parte da família dos seus amigos. Alguns amigos vão te inserir no trabalho e vão te dar todo o suporte para que você possa se desenvolver no teu trabalho. Alguns amigos vão te inserir na família de Deus. E nós, como bons amigos, podemos inserir as pessoas no corpo de Cristo, no lugar mais precioso, mais valoroso que alguém pode ser inserido. E o próprio Jesus, como amigo dos seus discípulos, os inseriu no corpo de Cristo. Toda vez que a gente celebra a ceia, a gente celebra uma inserção da nossa vida no corpo mais precioso que existe, o corpo de Jesus Cristo. Nós celebramos que nós somos enxertados nessa árvore da vida, nessa videira verdadeira. E Ele nos chama para poder inserir, enxertar outras pessoas também. Quando Jesus toma o pão e reparte e dá aos discípulos, Ele está dizendo: cada um de vocês está comendo parte do meu corpo para se tornar parte do meu corpo. Quando dá o cálice aos seus discípulos, Ele diz: cada um de vocês está tomando a minha aliança de sangue para se tornar parte junto comigo de uma aliança mais poderosa do que a de sangue. Nós somos parte do corpo mais bonito, singelo, santo, maravilhoso que poderíamos fazer. Nós somos parte da família mais verdadeira, mais leal, mais amorosa que nós poderíamos ser. E nós somos convidados a encher esse local com mais pessoas, para que tenha ainda mais amigos, ainda mais fiéis, ainda mais pessoas transformadas, ainda mais vidas salvas por Jesus. Pega teu pão, pega teu cálice. Vamos orar ao Senhor, agradecer. Paizinho querido, é muito bom dividir o corpo, muito bom dividir o cálice, é muito bom sentir que nós somos parte de algo muito maior, de uma aliança muito maior, de uma família muito maior, de um corpo muito maior. Obrigado por tua morte, obrigado pela tua ressurreição, obrigado pela paixão. 1 João 3,16 diz que ninguém tem maior amor do que esse, dar a sua vida em favor dos outros, e nós devemos fazer o mesmo. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, e te celebramos. Que esse memorial esteja vivo em nós, não só no dia do ritual, mas em todos os momentos da nossa vida, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode comer do pão. Pode tomar do cálice.
cantemos as bênçãos do Senhor, que ministremos as bênçãos do Senhor para mais vidas, que você possa levar essa canção para os seus amigos, para aqueles que você conhece e aqueles que você ainda não conhece, para que todos possam saber e conhecer o amor revelado do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Vamos cantar que o Senhor, te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Seja. Amém. 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 Declara com fé. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de
noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Aleluia. A bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que você conhece. Compartilhe, seja amigo, seja leal. Abençoe a vida das pessoas que estão próximas a você, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe.